Ela é capricorniana, tem 32 anos, jornalista, tem MBA em diversas áreas da comunicação, tem também pós-graduação e é uma corajosa de mão cheia, porque ela teve a coragem de sair do Brasil, morar sozinha, outro idioma e encarar tudo numa boa. Porque hoje a gente conversa com Roberta Matana. Roberta, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar comigo. Eu que te agradeço, Rafa. É um prazer te receber aqui em casa. Esse que é o meu cantinho. É, lindo o cantinho dela, inclusive. É uma alegria mesmo. E compartilhar um pouquinho, então, das minhas vivências aí com os teus telespectadores, com os teus seguidores, com as pessoas que te acompanham. Aliás, parabéns pelo canal. Obrigada, muito obrigada. Roberta, para começar, eu iniciei falando que tu teve muita coragem e encarar uma nova vida, um novo formato de viver, e faz todo sentido a partir de agora para ti nesse momento, né? Tu teve a coragem de sair do Brasil, a gente já vai falar sobre isso, mas agora tu volta para tirar férias, né? Visitar a família, matar a saudade de Caxias do Sul, e aí nessa volta que tu percebe que realmente isso faz agora muito mais sentido. Conta pra gente como é que foi essa mudança radical na tua vida. Bom, depois de 1 ano e 2 meses que eu não pisava no Brasil, eu estou aqui então de férias, rever os amigos, encontrar todo mundo, mas contar um pouquinho então da minha trajetória. Exato. Em 2017 eu decidi dar um passinho a mais, ou seja, foi quando eu decidi morar na França. Em função dos meus estudos, eu fiz um semestre da faculdade de comunicação lá. Então, eu fui no primeiro semestre de 2017. É uma mudança, assim, extrema. Eu estava numa carreira em ascensão, eu já estava trabalhando muito bem com a minha agência, com os meus clientes. Eu viajei muito do Brasil para atender alguns clientes, fui para Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. Então, as coisas estavam indo muito bem na minha área e com o meu trabalho, quando eu decidi, aos 30 anos, que eu podia um pouquinho mais. Na verdade, eu sempre tive uma vontade de morar fora, e especialmente na França. Eu tenho uma conexão com a França, né? Vocês podem perceber. Eu sempre tive uma conexão com a França e eu decidi que eu queria morar lá. E aí, a desculpa para eu ir foram os meus estudos. Uma desculpa aqui, entre aspas, porque eu amo estudar. E por que eu digo que foi uma desculpa? Porque eu sempre quis morar na França, e aí o fato de estar estudando numa universidade que tem um acordo bilateral com uma faculdade lá, foi isso que me proporcionou, então, ir. E em termos de estudo não tive nenhum tipo de gasto. Eu tive, claro, que me manter lá e não é nada barato, mas em termos de estudo não tive nenhum tipo de custo. Isso para te dizer que foi preciso coragem. Eu precisei abandonar, assim, o meu apartamento, a minha vida, que já estava bem sucedida aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, o meu trabalho, os meus clientes, enfim, a minha agência, para ir me aventurar num país em que eu, sim, falo o idioma, mas não era uma nativa, e isso também ali atrapalha, porque eu abro a boca falando francês, as pessoas sabem que eu não sou francesa, então ali também existe uma questão de até preconceito, etc. Com certeza. Eu sou uma pessoa bastante falante, bastante comunicativa, mas isso não me favoreceu lá, Rafa, e eu te digo o seguinte, eu não fiz muitos amigos na França. Foi difícil me enturmar, foi difícil fazer amizades lá. Eu basicamente andava com os italianos e com os brasileiros, com os franceses foi bem complicadinho, assim. Mas até as adversidades nos ensinam. Eu fui muito feliz na França, eu fiz um semestre da faculdade, portanto, e difícil que eu quero dizer, assim, para te dar um exemplo concreto. Por exemplo, estamos aqui na faculdade fazendo trabalho de aula e tal. A gente sai do corredor, é cada um por si, as pessoas já não te olham mais na cara, não sabem mais quem tu é. Bah, isso é tão ruim. Quem é que gosta disso? Ou seja, tu tá interagindo... Eles não têm esse... Não, isso que os brasileiros têm. Essa aproximação que a gente tem. Não, de jeito nenhum. A gente fala encostando na pessoa, lá pra eles isso é até uma afronta, eles não são assim. Enfim, várias questões, mas assim... concluí o meu estudo lá e quando encerrou, isso foi em julho de 2017, eu senti que era hora de voltar e voltei. Voltei para o Brasil, fiquei
né, o segundo semestre de 2017 aqui, já não me sentia mais conectada com a realidade do Brasil. A gente vai pro exterior e eu não quero que isso soe ostensivo, ou não é essa a ideia, mesmo de mostrar que lá nós temos outras oportunidades. As coisas, tudo funciona, o transporte público funciona, a gente não tem medo de ser assaltado. Claro, não é assim também dando chance pro azar, como diz meu pai, não é isso. Ou seja, não é ostentar, não é... Enfim, não, mas é tu saber que tu vai poder pegar um ônibus, que tu vai chegar em casa tranquila, em segurança. Eu saía das baladas, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã, chegava em casa, pegava o ônibus da madrugada para chegar em casa e tava tudo bem, não mexiam comigo, não assoviavam para mim na rua, enfim, é uma outra vivência. Mas, quando voltei para o Brasil, então já não me senti mais conectada, já não tinha mais aquela vontade de retomar os meus negócios e retomar as minhas coisas aqui. E parti para uma segunda experiência internacional, que foi quando, de novo, também mais uma vez pela faculdade, então dessa vez eu fui para Portugal. Por que Portugal? Porque a faculdade é extremamente bem reputada, tem assim, especialmente na área da comunicação, um renome bem interessante, era isso que eu buscava para o meu currículo. Acabei indo para Portugal, me apaixonei por Portugal e acabei ficando então... Assim, fui com passagem de ida e volta, era para eu ter voltado na metade de 2018, chegou na metade de 2018, eu disse assim, não, eu quero ficar mais um semestre, e eu não poderia, porque pela UX, veja bem, nós só temos um ano para ficar no exterior, eu fiquei um semestre na França e um semestre em Portugal, e eu não teria como ficar. Entretanto, a minha faculdade lá fez um contato com a Universidade de Caxias do Sul, pedindo se eu podia ficar, e na verdade para mim foi super mesmo interessante, assim, porque elas me copiaram nos e-mails e disseram assim, é muito importante para nós aqui do Instituto Politécnico de Lisboa ter uma profissional, uma aluna da qualidade da Roberta, etc. Então pediram para a UX, para eu permanecer, e nisso eu fiquei mais um semestre. Fiquei lá mais um semestre, estudando, e aí as oportunidades começaram a acontecer, comecei a fazer entrevistas de emprego, etc, comecei a trabalhar. E aí, né, agora ela só vem passar as férias aqui no Brasil. Passar as férias, encontrar os amigos e a minha família, claro, eu tava com muita saudade dos meus pais. A minha mãe até teve em Portugal nesse período de um ano, o meu pai não. E o meu cachorro tampouco, então ter vindo pra cá, a gente, não adianta, eu tenho minhas raízes aqui. Também não sei, se tu me perguntares assim, até quanto tempo tu vai ficar em Portugal, não sei. Isso é a vida que vai me dizer. Eu também não escolhi ir pra Portugal, assim, eu escolhi aquela faculdade em Portugal, assim, poderia ter sido em qualquer outro lugar, eu teria ido. Mas assim, pra dizer que as coisas foram acontecendo. E esse negócio que tu falavas da coragem significa literalmente quando o coração age. E eu sou muito grata com essas oportunidades que aparecem na minha vida. Eu amo estudar, sou uma eterna aprendiz, uma eterna estudante. Então, para onde as oportunidades aparecem, eu vou indo e... Com certeza. É um pouco isso. Tu falou um pouquinho que quando tu chegou aos 30, tu disse agora eu preciso dar uma chacoalhada. Dizem que quando a gente chega aos 30, realmente a gente... o que vou fazer agora? Quero mudar, quero fazer coisas diferentes. Essa vontade realmente bateu em ti? Tu sabe que sim. Geralmente as pessoas vão fazer intercâmbio, sei lá, com 17, 18 anos. Ou antes ainda, com 16, tem gente que vai fazer o segundo grau nos Estados Unidos, etc. Exatamente. Eu com 30, porque, de fato, eu me formei com 20 anos em jornalismo, a minha vida já, a partir dali, eu já comecei a trabalhar, sempre tive, as coisas sempre foram acontecendo, aos 25 eu fundei a minha agência, e já ali, já tinha clientes, as coisas já foram acontecendo, viajei bastante do Brasil também em função do meu trabalho. E aí que, sei lá, eu sempre tive eu aprendi uma coisa, ninguém vai viver os meus sonhos por mim. Não. Ninguém vai ver os meus sonhos por mim. Então, se eu tinha vontade de fazer intercâmbio, se eu tinha vontade de morar fora, eu sempre tive uma conexão que eu não sei explicar, enfim, uma conexão com a França. Eu quis ir pra lá e aquele era o momento. E assim, foi tão doloroso cancelar contratos com clientes. E eles me diziam assim, Roberta, a gente vai te esperar. E eu dizia assim, 6 meses é rápido, mas não é a mesma coisa. Mal sabiam eles. Não é a mesma coisa. Eu tive que cancelar contratos muito interessantes na questão financeira e também em questão de projeção do meu trabalho, da minha imagem, contatos que eu fiz, que eu desenvolvi. E, foi tão doloroso. Mas ao mesmo tempo... Se eu não fizesse naquela altura da minha vida, quando é que eu ia fazer?
sabe? Ninguém Talvez vai viver... hoje tu não teria a mesma coragem, a mesma vontade que naquela época Talvez teve, não. aquele impulso que Talvez te fez. não, talvez não. E eu só não fui quando eu tava na faculdade, justamente porque eu ainda não tinha fluência no idioma, nem em inglês, nem em francês, francês muito menos. E a partir dali que eu comecei a estudar. Então, quando eu desenvolvi, eu adquiri a fluência no idioma, era hora de ir. E aí eu organizei tudo, deixei o meu apartamento fechado, meu cachorro foi morar com os meus pais. Para 6 meses depois Para 6 meses, e voltei de fato. E voltei, justamente, depois da minha experiência na França, eu voltei. Mas voltei uma outra Roberta. Porque assim, a nossa cabeça faz assim, ó. A gente expande completamente a nossa vivência, a gente aprende a passar perrengue. E nem isso não é ruim, ou seja, é ruim, mas tem o lado positivo. E também nem passei perrengue pra te dizer assim, alguma coisa concreta, nem isso eu não tenho. A não ser, claro, a questão das amizades, eu ficava muito tempo sozinha, etc. Mas nem isso não tirou o brilho dessa minha experiência internacional. E, nossa, é maravilhoso. Isso nos engrandece, isso nos enriquece. Eu sou uma Roberta muito mais rica em termos de experiências. Sempre em termos de experiência, isso me enriqueceu muito. Foi incrível e nossa, eu tive vontade, foi tão enriquecedor que eu tive depois vontade de ir de novo. E aí fui para um outro país que assim, nossa, Portugal sim, é extremamente acolhedor, a gente pode encostar nas pessoas enquanto a gente conversa, não é que nem na França. Lindo, maravilhoso, mas assim, acolhedor. Nós temos um cordão umbilical ainda, né, com Portugal, etc. Eles que nos descobriram, então tem muito da nossa cultura lá e tem muito, né, enfim, eles que tiveram aqui, eles que descobriram o Brasil, então eles também têm carinho pelos brasileiros. E assim, lá eu me dei bem na faculdade, super me dei bem com os professores, com os colegas, aí sim, fiz mesmo amigos, meus amigos portugueses, que eu vou mandar esse vídeo pra todo mundo, Rafa, a gente vai lá pra Portugal, viu? Isso aí, já manda um beijo pra todo mundo. Olha só, nossa, tipo, realmente conquistei amizades lá, com professores, com os colegas, foi tão incrível meu primeiro semestre, eu fiz 8 disciplinas, eu só estudava. Foi tão incrível que depois, justamente, eu quis fazer mais um semestre. A minha mãe que me diz, chega de estudar, o que tu quer estudar? Mas é isso, são essas experiências. É que a minha mãe diz, a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, esse tem que ter, e quanto mais a gente quer, mais a gente tem que usufruir dele, Com né? certeza, e depois assim, claro, e aí depois eu comecei a enviar currículo e comecei a fazer entrevistas de emprego, algumas que foram bem, tipo... A gente tem que saber onde a gente quer prosseguir na nossa carreira profissional. Tinha lugares que, apesar de ser interessante e tal, etc., não me via fazendo aquilo. Por exemplo, trabalhar no Facebook como moderadora de conteúdo, passei por uma entrevista lá e não curti. Enfim, a gente que vai escolhendo. Eu hoje trabalho no escritório francês, com sede em Portugal. É uma empresa que tem 800 funcionários, então é uma empresa bem estabelecida. Nossa, numa das melhores zonas de Continua Lisboa. com a conexão com a França. Continuo com a conexão com a França, tu vê só. Muito legal. Falo francês isso. no meu dia a dia, é mesmo isso. E é uma escola de comunicação. Eu trabalho nessa parte de comunicação, marketing, relacionamento com clientes, etc. Sim, trabalho nisso. Mas sim, falo francês no meu dia a dia, com os meus colegas, com a equipe do escritório. Muito legal, eu adoro o que eu faço, gosto muito de estar lá. E depois essa questão da segurança e da qualidade de vida, eu tenho que ter aqui um pouco de cuidado, porque eu não sei quem é que vai ver esse vídeo, mas a questão é a seguinte: o Brasil hoje tem uma crise muito complicada em termos de segurança. Muito. Isso as pessoas sabem. Que em Portugal a gente vivencia uma outra experiência, que é basicamente tu poder sair de casa, tu poder te deslocar, tu poder ir num parque, correr, tu tem tranquilidade, não tem aquela coisa de ficar segurando a bolsa e achar que a qualquer momento vai te acontecer alguma coisa. Então isso contou muito mais, assim, isso pesou pra mim, sabe? Eu aqui em Caxias eu tenho uma boa estrutura em termos enfim, né, da minha família e também aqui meu apartamento, as minhas coisas, mas vocês entendem que eu abandonei, eu abri mão dessa estrutura que eu tenho, enfim, imagina, da minha empresa, ai meu Deus, da minha vida. E por que, sabe? Eu às vezes eu me questiono também, por quê? E por que exatamente? Por que a gente vai em busca de qualidade de vida? Eu pensava assim, sinceramente, eu ficava pensando, será que eu preciso, só porque eu nasci em Caxias, eu tenho que viver aqui nesse mundinho, eu quero expandir um pouco mais o meu círculo social, o diâmetro do meu círculo social, da minha vida, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero ter experiências, eu quero me enriquecer. E foi por isso, sabe, fui pro mundo
E deu certo, poderia não ter dado, eu poderia ter ficado chateada e ter voltado para casa dos meus pais correndo. Não foi o caso, assim, claro que aqui eu tenho esse aconchego, né? Eu tenho esse acolhimento fraternal. Claro, e da minha família, e eu tenho esse contato, claro, com eles, enfim, é muito bom voltar para casa, mas eu hoje considero Portugal o meu lar, é lá onde eu tô construindo as minhas coisas, onde agora eu tenho o meu trabalho. E não digo nunca, ou seja, se tu me perguntar assim, tu volta pro Brasil em algum momento, quem sabe? A gente tem que estar aberto para as oportunidades, eu estive aberta para as oportunidades que foram se desenvolvendo para mim lá, que foram se descortinando, e por que não, né? Eu sou, assim, muito entusiasta dessa coisa de viver as experiências, e desde que eu aprendi isso, assim, que ninguém vai viver os meus sonhos por mim, é isso que me impulsiona, é isso que me faz ter coragem, é isso que me faz ir adiante, ir pra frente, desbravar o mundo. É um pouco isso, assim. Eu não queria ter sonhos não realizados. E eu quero ser protagonista da minha história, eu quero ir atrás, eu quero fazer acontecer, eu tenho esse brilho nos olhos, essa motivação, porque justamente é dar a cara a tapa, sabe? A gente tá numa zona de conforto, tá no nosso trabalho, as coisas estão acontecendo, a gente tá ganhando dinheiro, mas e aí? Sabe, eu acho que a vida é um pouco mais do que isso. É bom a gente ter o frio na barriga, né? As borboletas no estômago, como dizem, né? Me conta um pouquinho como é que os portugueses veem os brasileiros. Quando tu chegou lá, tu disse que na França foi um pouquinho, né? Só um pouquinho. Você ali e nós aqui. Bem isso. E como é que é Portugal? Tu disse que é mais carinhoso, são mais amigos. Sim. Mas como é que eles veem o Brasil? Nós vemos o Brasil insegurança, diversos problemas na área da saúde, na economia, a gente sabe da nossa realidade. A gente sabe da nossa realidade. E eles, como é que eles nos veem? Eles nos veem ruinzinhos? Não, pelo contrário. Assim, claro, eles sabem. As pessoas que eu tenho contato, e seja na faculdade ou no trabalho, têm muito medo do Brasil. Isso é uma coisa que chega lá. Portugal é um país que tem 11 milhões de habitantes e o Brasil tem 200 e muitos, 220 e tal, milhões de habitantes. É muita gente. Isso pra dizer que eles consomem muito mais notícia do Brasil do que nós. Nós nem consumimos notícia de Portugal, nem nunca chega aqui, não chega. Mas eles só sim. O Ronaldo, né? Só quando tem o Ronaldo. Exatamente. Mas em geral, de dia a dia, assim, não. Lá sim, lá eles consomem as notícias, primeiro as telenovelas, então tem muitos atores, atrizes que lá fazem muito sucesso. Depois, em termos de notícias, essas notícias políticas, quer dizer, quando o Lula foi preso em 2018, lá passou ao vivo na televisão. Tem muita coisa, as próprias eleições do Bolsonaro, com lá certeza. Passou também, foi destaque no noticiário. Então eles consomem muito as notícias do Brasil. Claro que essa questão da insegurança também chega lá. Mas eles têm uma visão, assim, ainda que saibam que o Brasil é um país inseguro, etc., eles têm também uma visão muito positiva em termos de o Brasil é um país de pessoas muito acolhedoras, de pessoas muito generosas, muito abertas, expansivas. Essa questão do carnaval, do futebol, chega positivamente lá. Mas assim, em termos de amizades, assim, é incrível como é diferente. E claro, cada povo é um povo. Às vezes, eu me vejo em choque cultural. Primeiro, a gente não fala o mesmo idioma. Não pensa que é português lá, português aqui, porque não é. Tem palavras bem diferentes, tipo rapariga, camisola, enfim, é muita coisa diferente. Camisola é t-shirt, não é camisola, tipo coisa pra dormir, que pra nós é. Que pra nós rapariga, aqui no Brasil tem um sentido negativo de ser prostituta, etc. Lá não, é menina, mulher, menina, rapaz, rapariga. Tem muitas palavras bem diferentes. Então, assim, na faculdade, às vezes eu fazia a apresentação de trabalho e daqui a pouco a turma começava a rir e eu pensava assim, ai meu Deus do céu, será que eu falei alguma besteira? Mas, enfim, mas isso também, então, a questão do idioma é diferente, tá? Já ali é diferente. Claro que, enfim, não é francês, português, mas, né, tem palavras que são diferentes. É que nem quando dizem que o italiano é igual ao que a gente fala aqui. Também não é totalmente diferente. Também são idiomas diferentes. Exatamente. Mas até isso é legal, sabe? Então,
Pronto, então a questão do idioma tem essas diferenças, essas particularidades que também é engraçado. No dia a dia a gente, vai pegar o comboio, vai pegar outro carro, tá, mas o que é isso? É o trem, é o ônibus. Então, no dia a dia a gente tá aprendendo palavras novas. E depois, em questão do Brasil, assim, eles gostam, sabe, das telenovelas que fazem muito sucesso lá, os atores. O que tá passando lá os agora? Artistas. Agora tá passando Caminho das Índias. Meu Deus. E eu adoro, eu assisto e eu gosto um monte. Tá passando isso, tá passando Salve Jorge, que é aquela da morena, aquela coisa toda da prostituição das mulheres que foram traficadas. Exatamente. Tá passando também, agora tem uma outra, aquela da Carminha, Avenida Brasil, Avenida tá Brasil. passando As três também. novelas que fizeram grande sucesso aqui no Brasil, Nossa, né? que são ótimas, exatamente, tá passando. Lá tem Globo, passa a nossa Globo, passa a Record. Então aqueles programas também da Record sensacionalistas passam lá. E enfim, essas questões assim de morte, assalto, assassinato também chega lá. Infelizmente. Então eles têm... Infelizmente, eu também acho, infelizmente, o Brasil não precisa exportar esse tipo de notícia. Exatamente. Mas pronto, infelizmente é isso que chega lá. Mas assim, do brasileiro, eles gostam dos brasileiros. Sabe? É diferente, por exemplo, francês tem essa fama de ser mais fechado, alemão é mais fechado. E Lisboa, que é a cidade que eu moro, é uma cidade muito cosmopolita. Então tem muitos... Enfim, tem pessoas de todas as nacionalidades. Tu tá no metrô, tu tá escutando uma sinfonia de idiomas. É um que fala chinês, um que fala inglês, um que fala alemão, um que fala italiano, um que fala francês. Tudo ali no mesmo ambiente, enfim, que moram em Lisboa e que vivem ali e tal. Então isso também é joia. Mas em relação aos brasileiros, eles têm uma boa percepção, gostam dos brasileiros. Uma curiosidade, voltando lá pra França. Dizem que os franceses odeiam tomar banho. Que não é esse banho de todo dia que a gente toma. Então a gente quer saber de quem realmente morou lá, se isso realmente é verdade. Ai, olha. Se tem essa implicância, se eles são realmente finérrimos, como se diz também. Ai, assim, sempre que se fala da França, existe assim uma glamorização, né? Parece, nossa, França, meu Deus do céu. Isso. E isso é uma besteira. Claro que Paris é uma cidade maravilhosa. Eu não morei em Paris, eu morei em Lyon, que é a terceira maior cidade da França. É Paris, depois vem Marselha e depois vem Lyon. Eu morei em Lyon, estudei na Universidade de Lyon. Seria uma Caxias do Sul lá em Paris. Lá na França, tu quer dizer? Lá na França, seria. Isso. Não, menor? ainda tem... Caxias ainda é pequena. Lyon tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. Não, então... seria bem diferente. Uma cidade do interior de São Paulo, sei lá, uma Ribeirão Preto, uma Campinas, algo assim. Bom... Claro que é um outro... A França são 50 e poucos milhões de habitantes também. É muito pequena comparado com o Brasil. Mas enfim, em termos do banho, tu sabe que eles não têm essa coisa. Eu brincava com eles porque eles não sabem dessa fama internacional. Eles não sabem da fama que não eles têm. Não sabem da fama. E nem em Portugal. Esses meus colegas franceses, assim, nem eles sabem que a fama é essa, tipo... Mas isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira. Besteira por quê? Porque tem... todo português é burro, todo francês não toma banho. Nada a ver. Nada a ver, isso é exceção. Isso é um estereótipo que não combina. Claro que sim, claro que tem pessoas que não tomam banho, mas aqui também tem. Então não dá pra usar isso como estereótipo. Então não é a regra deles lá. Não, isso é uma grande besteira. Também a gente não pode generalizar. Claro que em alguns momentos, né? Lá era verão, calor, tu tá dentro do metrô e tem uma pessoa que não tomou banho do teu lado. Mas assim, tipo, não dá pra generalizar que todo francês não toma banho. Tá, mas aqui também tem isso, como tu disse. Aqui também tem A isso, gente então, encontra né? vários. Mas assim, eu acho que a gente tem essa questão da higiene muito... sei lá, muito aflorada, assim. Sim. A gente tem essa coisa do banho, de se sentir limpo e tal. Sabe que em Portugal, quem faz muito sucesso em termos assim, os brasileiros que fazem muito sucesso são brasileiros que trabalham com beleza. Então, tipo, cabelo, depilação, maquiagem, fazem mesmo muito sucesso. Tipo assim, as minhas colegas da faculdade dizem assim, eu fiz a minha unha com uma brasileira. E isso era, tipo, um selo de qualidade. Então, isso é muito positivo. E também é positivo o brasileiro lá, eu ia te dizer, da questão da beleza e também... Maquiagem, tu falou cabelo. Era essa questão da beleza mesmo. Então os brasileiros fazem muito sucesso lá. Esses que trabalham com beleza, com maquiagem, manicure e tal, isso faz realmente muito sucesso. Depilação. Isso é legal, sabe? Saber que é bem visto lá fora. Sim, então, com certeza. Assim, é importante saber que também a gente não exporta só notícia ruim. Exatamente. Não, e uma outra categoria de profissionais, os dentistas. Eles vêm, os dentistas brasileiros têm fama positiva no mundo inteiro. Eles olham os nossos dentes bonitos e logo, enfim, é fácil saber que é brasileiro, porque tem um dente bonito e, assim, é relativamente barato. A gente acha caro, né, ir aqui no dentista, mas em comparação ainda é muito barato.
Então tem também essa fama positiva. Eu conheço gente que veio da Suíça para tratar os dentes aqui no Brasil. Bacana. Gente que vem... Essa fama eu não conhecia. É, muito legal. E agora voltando para as tuas decisões. Então tu decidiu França, foi para França, conheceu França, foi para Portugal, conheceu Portugal e se apaixonou por Portugal. E aí, quando eu convidei a Roberta para participar do canal, ela disse: Rafa, quero falar muito a respeito da ressignificação que teve a minha vida em relação a tudo isso. Quando tu fala de ressignificar, o que tu quer dizer? As mudanças te fizeram pensar diferente, entender as coisas de um modo diferente, ver a vida e as pessoas com outros olhos? Muito bom tu tocar nesse assunto, Rafa, porque de fato eu sou uma outra Roberta, assim. De fato, a nossa cabeça expande, a gente aprende outras coisas, até nas adversidades a gente tira lições positivas. E quando eu digo que eu ressignifiquei a minha vida, e aqui eu não quero ser ingrata de jeito nenhum com o meu passado, eu trabalhei durante 3 anos e meio com sociedade, e a gente vive aqui, especialmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul, a gente vive muito uma questão de aparências. Muito. Tu concorda comigo? Total. Então, demais. E sobrenome. Tem que ter sobrenome pra ser alguém. A questão, eu acho que essa questão enfim, da sociedade, da questão da aparência, isso me pegou de uma maneira... Um choque. Que mais me chocou, assim, porque lá, claro, aqui, assim, enfim, eu sou a Roberta Matana, eu construí uma carreira, eu tenho... Né? Enfim, visibilidade, eu tenho as minhas todo coisas. mundo sabe quem é. Eu tenho as minhas coisas aqui, não foi fácil também, sabe, construir tudo, e ainda mais difícil do que isso foi abandonar, né, tudo isso Muito e partir para uma outra experiência. Mas quando eu digo que isso tudo me ressignificou, é porque eu me tornei uma outra Roberta, uma voz mais baixa, um pouco mais simples, um pouco mais quieta, um pouco mais introspectiva. E isso não no sentido negativo, pelo contrário, eu acho que o luxo e a simplicidade, falei hoje contigo, Rafa, sobre isso, assim, a simplicidade é que eu acho que essa é a grande mágica da vida, essa que é a graça da vida, a gente não precisa ter, nós precisamos ser. E eu aprendi isso, sabe? Eu sinto que existia aqui uma questão de estar sempre em atividades sociais e eu amava, pelo menos, assim, não me entendam mal, eu realmente amava. Eu cheguei a fazer 5, 6 eventos numa única noite, saía de um e ia pro outro. Eu gostava de prestigiar as pessoas, ainda gosto, mas assim, né, gostava de prestigiar as pessoas, de ir nos eventos dessas atividades sociais, eventos benemerentes e tudo, mas tu vai para um outro país e as coisas acontecem e tu não é ninguém e tá tudo bem. E é assim, começar a desenvolver o teu círculo de amizades do nada, é isso que me ressignificou, é isso que acabou me mostrando que eu consigo fazer as coisas, mesmo na França, que foi dificílimo fazer amizades, ainda lá tem uma ou outra pessoa com quem eu tenho contato ainda hoje. Então, quando eu digo que me ressignificou, assim, a vida não é só ir nos eventos, ir nas atividades, ter um nome. Claro que isso é um legado, é uma construção de anos da minha vida. Mas quando eu fui pro exterior, assim, e começar tudo do zero, eu sinceramente acho que sucesso é ter paz. Eu aprendi isso. Sucesso é ter paz, é tu ter paz de espírito, é tu ter tranquilidade, é tu conseguir transitar, ir nos lugares, não ter medo, é ter qualidade de vida, é ter segurança. Isso tudo me ressignificou, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu moro eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu me desloco com os transportes públicos. E tá tudo bem, Vive a minha vida igual. Acontece, tô trabalhando, tô ganhando meu dinheirinho, as coisas estão acontecendo. Claro que futuramente eu penso em investir lá, etc. Mas isso pra dizer, assim, que eu tenho uma estrutura muito boa aqui no Brasil. Eu não, assim, pelo amor de Deus, não me entendam como ingrata, porque não é isso. Eu tenho uma estrutura muito boa e justamente eu tenho essa estrutura e ainda assim me lancei pro mundo, atravessei o oceano para ter uma outra experiência e isso está sendo engrandecedor, sabe? Eu já tive esse tipo de conversa com os meus amigos lá e eles me dizem assim, mas Roberta, toda a tua carreira, a tua vida, tudo, tu deixou para trás e deixei para trás.
sei lá, assim... Sente saudade, mas não se arrepende. É isso, tipo assim, ó, meus pais me perguntaram, filha, tu voltaria a viver aquela vida que tu tinha, correria, tava sempre em reuniões de trabalho, tava sempre em atividade, final do dia tu ia pra eventos, ia pra desfiles, ia pra jantares chiquetosos que eu participei e tudo. Então eles me perguntaram, tu voltaria pra essa vida? E eu acho que não. Não porque foi ruim, mas porque era aquele momento que tinha que acontecer, sabe, Rafa? Era aquele momento que a coisa tinha que acontecer. Eu assinei durante 3 anos e meio, diariamente, uma coluna no jornal, uma coluna de sociedade. Eu tinha um programa de televisão também. Então as coisas aconteceram quando tinham que acontecer. Eu hoje sou uma outra Roberta. Eu não sei se eu volto para Caxias amanhã e eu vou ter tudo isso de volta, ou seja, coluna no jornal e programa de TV. Talvez não. Então, aquilo era pra acontecer naquele momento. Eu fui muito feliz. Aconteceu, aproveitou bastante. Nossa, né? Eu tenho uma nostalgia incrível. Conheci pessoas maravilhosas naquela época. Realmente, assim, conheci muitas pessoas legais e que trouxe pra minha vida, que vieram, né, que me acompanham ainda hoje, etc, que tenho essa amizade até hoje, mas muitas ficaram naquela fase. Então também, será que eram amigos de verdade? Enfim, essas coisas todas que eu ressignifiquei. Eu mudei completamente meu mindset, meu pensamento, de saber que a vida é curta, que eu tenho sonhos pra viver e sou eu que vou viver os meus sonhos, que sou eu que tenho que ir atrás. E tá tudo bem também, assim, tipo, começar do zero num outro país, conhecer outras pessoas. Nossa, isso é incrível, sabe? Demais. Até coisas negativas, assim, sei lá. Coisas negativas ficaram simples, banais, né? Mas, por exemplo, até ter uma cabeça aberta em questão de situações adversas, questões negativas, coisas que vão aparecendo no teu dia a dia, que a gente tem que saber lidar, tem que ter um jogo de cintura. Eu, graças a Deus, tenho uma boa criação, uma boa cabeça, consigo lidar com a adversidade, tenho também o comportamento do pensamento positivo, de saber que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem. E, enfim, assim, sabe, eu realmente ressignifiquei, eu sou uma outra Roberta. Quem me conheceu daquela época hoje já não me conhece mais, não me conhece. Eu costumo dizer que quem me conheceu, sei lá, na última hora, ontem, hoje já não me conhece mais, porque eu sou uma outra Roberta. Porque a gente está sempre em constante aprimoramento, em constante evolução. Então, o que dirá de pessoas que me conheceram há 3 anos atrás, ou há 2, enfim, não me conhecem mais, eu sou uma outra Roberta, completamente diferente, assim. Isso é legal porque é evolução. A evolução, a gente vive em constante evolução. Eu sou adepta do pensamento do estado beta das coisas, eu sou beta literalmente. Literalmente, exatamente. Não é só a minha alcunha, o meu apelido, mas também essa coisa de que estamos em constante aprimoramento, em constante evolução. Aquilo que há pouco era uma coisa certa, hoje a gente já não sabe. Então eu também tenho uma frase muito joia que eu gosto, que é às vezes é saudável adicionar um ponto de interrogação naquilo que a gente acha normal. Eu fiz isso também há 13 anos atrás, quando eu me tornei vegetariana, e de lá pra cá também, enfim, as coisas... Eu gosto muito de falar disso também, porque isso também me ressignificou, me fez conhecer outros sabores, outros paladares, saber aquilo que me nutre verdadeiramente. E, enfim, nossa, eu sou outra pessoa, Rafa. Totalmente diferente. Exatamente. Essa parte do vegetariano, a gente ia falar por que você resolveu mudar? Porque a gente vive numa cultura que é churrasco todo domingo, sim, a família reunida é comida, e essa comida sempre tem carne no meio. Sim. Como é que foi, por que da mudança e como que foi para todo mundo que tá com a Roberta a mudança? Realmente, assim, aqui no Rio Grande do Sul, as confraternizações são em volta do churrasco, né? Exatamente. Então, é um aniversário, é uma formatura, é uma atividade, sempre tem churrasco, domingo sempre tem churrasco. Eu tinha 19 anos quando eu convivia com pessoas vegetarianas, assim, na faculdade e tal, e um dia eu comecei a questionar. Mas e por quê? E não questionando, tipo, né, querendo... Não, mas uma coisa profícua, querendo saber como é que é. E as proteínas? E como é que funciona? E tu tem alternativa? E como é que funciona e tal? E ali eu comecei a adquirir a informação. E depois, também, assim, carne nunca me fez bem.
E eu assisti um vídeo que se chama A Carne é Fraca, tem aqui no YouTube, podem procurar. Chama A Carne é Fraca e é um documentário que mostra como é que os animais vivem suas vidas extremamente miseráveis até se tornarem bifes. E a partir dali eu, de fato, decidi adicionar esse ponto de interrogação naquilo que eu achava natural, que era comer carne e tal. E passei a não querer mais ser conivente com a morte dos animais, achava que aquilo mais me fazia mal do que bem. Em termos de gosto, realmente eu gostava de carne, mas aqui não estamos falando de gosto, estamos falando de uma filosofia de vida, de ter consciência daquilo que verdadeiramente te nutre, daquilo que vai no teu prato, daquilo que entra pro teu organismo e daquilo que vai fazer funcionar essa máquina que costumamos chamar de corpo humano. É verdade. Então eu simplesmente ressignifiquei ele também, eu decidi que não era momento, que eu não queria mais ser conivente com isso. Tive essa sensibilidade com os animais e depois, claro que isso reflete na questão do meio ambiente, né, na causa animal, no planeta, nas minhas escolhas individuais, né, diminuir o consumo de plástico, diminuir... Enfim, a gente começa a desenvolver uma consciência outras ações que vêm junto com isso. Eu não me acho uma pessoa... Eu não me acho uma pessoa melhor do que os outros porque eu não como carne, isso não tem nada a ver, de jeito nenhum. Eu só me considero diferente. Aí também tu me perguntaste como é que funciona, né, com a minha relação interpessoal. Por exemplo, meus pais nunca questionaram, desde sempre. Eu sempre disse, tipo, no começo, meu pai ligava pra mim, porque era, imagina, 13 anos atrás não era tão popular como é hoje, tu encontrar um hambúrguer de soja, encontrar um hambúrguer de legumes, etc. Então meu pai me ligava, filha, quer que leve hambúrguer de legumes pra casa? Quer que... Ou seja, me incentivaram sempre, minha mãe, idem, sempre me incentivaram. E pronto, eu sempre tive esse incentivo. Também ali no meio do caminho tive, né, namoros, etc. E, por exemplo, minha sogra fazia comida, minha ex-sogra, né, fazia comida especial pra mim. Nunca foi um problema. Nunca foi um problema, pelo contrário. Se me convidavam pra jantar, eu sempre perguntava se ia ter uma opção vegetariana ou se eu já deveria ir jantada de casa e tava tudo bem. Nunca foi uma questão tipo, não vai ter comida vegetariana, então eu não vou. Não, eu já ia jantada de casa ou não comia. Nunca foi um problema, pelo contrário. E aí foi legal também nessa fase dos eventos sociais que a gente tava comentando antes, que sempre tinha uma opção pra mim. Tipo, a Beta foi convidada, então a gente tem que separar. Todo mundo sabia, inclusive. E aí já vinha o prato dela separado, né? Uma graça, menina. Isso é legal, assim, isso é carinho. Isso é carinho. Isso é legal. Eu me senti assim, claro, num primeiro momento uma chata por ter que pedir comida especial, mas por outro lado eu me sentia... Poxa, a pessoa se preocupou comigo, sabe? Nossa, isso foi muito legal também. E como é que é lá em Portugal? Lá em Portugal, bom, eu cozinho a minha comida, eu faço o meu almoço, levo pra almoçar no refeitório da empresa. Tem também lá... A marmita. Leva a marmita. Como é que se chama a marmita lá? É a marmita. Marmita? Deixa eu pensar se tem um nome diferente. Não, é a marmita mesmo. Marmita. E a gente leva a nossa comidinha pro trabalho, tem o nosso intervalo, a gente almoça lá e tal. Então eu cozinho em casa, faço lentilha, faço arroz. Isso é ótimo, vida saudável. Nossa, total, eu faço minha comidinha e às vezes quando eu vou almoçar na empresa, sempre tem... Lá em Portugal isso é bem legal, lá em Portugal tem uma lei que todos os lugares precisam ter uma opção vegetariana. Na faculdade onde eu estudava, também almoçava lá no RU, né, no refeitório da faculdade. Tinha sempre uma opção com peixe, uma opção com carne e uma opção vegetariana. Sempre, 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 sempre. Muito mesmo, legal. É lei, é legislação portuguesa. Nas empresas também, então, nas empresas... Não digo nas empresas, mas nos locais que vendem refeições para as empresas também. Sempre tem uma opção com peixe, uma opção com carne e uma opção vegetariana. Então isso torna mais fácil. Tu vê, isso hoje em dia é muito bom que esse assunto esteja popular, que as pessoas estejam falando sobre isso. Eu conheço muitos veganos, Rafa, muita gente que está se tornando... Ou seja, está dando esse passo além do vegetarianismo. Eu ainda consumo ovos e derivados de leite. Queijo, por exemplo. Mas isso porque as pessoas estão dando esse passo. Lá tem a feira... a maior feira da Europa, a maior feira vegana da Europa também acontece, ela é itinerante, também passa por Lisboa. Então, assim, isso tá popular, isso tá disseminado, as pessoas sabem dos malefícios de comer carne, e eu acabei me tornando aí uma entusiasta desse assunto. Sempre que me perguntam, eu falo com o maior entusiasmo, porque eu adoro falar desse assunto. Realmente... eu sonho com o dia que a humanidade vai se tornar vegetariana e que nós vamos olhar... Acho que isso não vai rolar. Vai. Isso vai rolar. Isso vai rolar, Rafa, sabe quando? Daqui uns 300 anos. Eu não estarei aqui, mas eu tô plantando a semente.
E eu sonho com esse dia, e mais do que isso, esse dia vai chegar e essas futuras gerações daqui 200, 300 anos vão olhar pra nós e vão dizer assim, meu Deus, eu não acredito que eles comiam carne. Com essa mesma negatividade que a gente olha pra trás e vê que, por exemplo, negros foram escravizados e etc. Com essa coisa tão negativa. Então eu tenho certeza que essa geração do futuro vai olhar pra nós e vai dizer assim, não, mas eu não acredito que vocês comiam animais, mas como isso? Enfim, eu tenho essa esperança, eu não estarei aqui, mas eu tô plantando a sementinha e eu acho que a gente vai chegar lá. Na última parte do nosso bate-papo, Roberta, eu faço um ping-pong com os meus convidados. Digo uma palavra, tu me diz o que vem à cabeça. Pode ser? Claro. Um livro. Um livro. Eu tô lendo a biografia da Malala. Acho ela fantástica. Tô na metade do livro, ficou lá em Portugal. Mas é a biografia dela. A Malala, bom, todo mundo sabe, mas é aquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi a pessoa mais jovem que ganhou esse prêmio. Ela desafiou os talibãs em função de que ela acreditava que as meninas podiam estudar. Num país em que mulheres não podem estudar, mulheres não podem nada, tem que viver vestida de burca, etc. E olha que lição. Uma menina ela tinha 11 anos na altura em que ela levou os tiros no rosto, porque ela justamente enfrentou o Talibã. E ali a gente tira lições. Depois ela tem que nós somos jornalistas, né, Rafa? Depois ela começou a escrever um blog também. Ela falava sobre todas as questões que ela foi passando. Então ela também ali foi um pouco jornalista. Então a gente se identifica também nessa parte. Mas o livro é maravilhoso. É a história dela contada em primeira pessoa. E ela é assim uma grande personalidade. Admiro ela bastante. Legal. Uma música. Uma música, menina. O que eu vou te dizer? Uma música. Olha, eu tenho escutado, porque agora lá só toca, enfim, música portuguesa. Eu tenho escutado muito sertanejo e pagode, que eu amo. Amo pagode, amo sertanejo. É verdade. E tenho escutado isso. A minha playlist, o que toca é basicamente música brasileira. Toca um pouco de rádio lá na rádio portuguesa. Tem umas músicas também portuguesas, não sei os nomes. Mas basicamente música pop, mas senão sertanejo e pagode, que eu adoro. Uma palavra. Generosidade. Legal. Adoro essa palavra. Eu acho que... Nossa, eu tive a grata satisfação de conhecer pessoas muito generosas nessa minha vivência agora em Portugal. Conviver com pessoas generosas que abrem a porta de casa, que estende a mão. Não é fácil, sabe? Eu, para todos os efeitos, eu tô num outro país, eu sou uma imigrante, que para os olhos dessas outras pessoas é tipo assim, é alguém que veio pra cá pra tirar o nosso emprego, etc. Só que tu ter uma pessoa do outro lado, generosa e que te acolhe e tal, nossa, isso é bem, bem significativo, que me toca e me faz pensar nisso. Incentiva ainda mais, né? Incentivo. Dia ou noite? Olha, eu gosto do dia, eu gosto da noite. Eu gosto... O que eu prefiro entre dia e noite? Acho que o dia. Prefiro o dia. 3 anos atrás você diria a noite? À noite. Exatamente isso que me passou pela cabeça. Há 3 anos atrás eu diria à noite, porque eu trabalhava, apresentava um programa de entretenimento, né, nas baladas, nos eventos. E sim, acho que eu diria à noite. Mas hoje em dia eu tô muito mais diurna, eu adoro aproveitar o dia. Lá em Portugal a gente tá no horário de verão, então o dia amanhece super cedo e quando é 9 horas ainda tem claridade. Sabia que aqui não tem mais horário de verão? Eu sei, fiquei bem triste. Aliás, tu já estava aqui no Brasil quando essa notícia foi ontem, né, que ele declarou fim do horário de verão. Mas é triste. Eu já se escutava rumores, mas na Europa também vai acabar. Portugal também vai acabar e eu sei que eles estão ressignificando, nossa, essa palavra tá por todo o nosso vídeo, né? Mas estão ressignificando essa questão do horário de verão. Eu sei que em Portugal também tem essa discussão, no Parlamento Europeu também tem essa discussão, querem acabar com o horário de verão. Pra quê? Eu adoro! Eu não gostei dessa decisão, só quero deixar bem claro aqui nesse vídeo, tá? Eu adoro horário de verão, a gente acorda mais cedo. Claro, se a questão era esse negócio da economia de luz, também é uma retórica, porque de manhã tu acorda é escuro, tu precisa usar a luz. Então Exatamente. Não tem aí uma... Ou seja, não se sustenta esse argumento. Mas eu sei que lá pra Europa também tem essa discussão e deve acabar por lá também. Vamos ver. É uma pena. É uma pena. Dia da semana. Dia da semana, gosto de domingo. Domingo? Gosto Por de quê? domingo. A maioria dos meus entrevistados não gosta do domingo. Não gosto do domingo? Não. Gosto de domingo porque geralmente é o dia que eu tenho pra mim, assim, pra... Sei lá, pra cuidar de mim, pra fazer nada. Eu amo fazer nada, sou especialista em fazer nada no domingo. Ligar a televisão, não querer nem raciocinar. E ficar só vendo TV. Ficar vendo televisão, ficar com os gatinhos. Lá onde eu moro tem gatinhos, tem bichinhos, eu adoro.
E mas senão assim, domingo aqui, quando eu tava aqui no Brasil, eu aproveitava pra passear com o meu cachorro, aproveitava pra visitar os meus pais, pra ir na missa, pra ter um contato mais comigo, assim. Gosto de segunda-feira, gosto de sexta-feira, gosto de qualquer dia da semana, mas gosto de domingo, assim. Bacana. Pra finalizar, eu quero que tu deixe um recado pra quem está nos vendo a respeito de tudo isso que a gente conversou, do novo modo de vida da Roberta, dos novos pensamentos, do novo jeito de ser, de pensar. Quero que tu deixe um recado. Primeiro quero te agradecer muito Eu por ter que vindo agradeço. aqui no meu cantinho, aqui no meu apartamento. Realmente abrir as portas da minha casa pra ti, Rafa, e pra tua audiência. Obrigada, nós ficamos bem lisonjeados. Amada. O que eu deixo de mensagem, assim, é isso, sabe? Sucesso é ter paz, corram atrás dos sonhos de vocês, ninguém vai viver os sonhos de vocês por vocês. Se tu tem vontade de ir pro exterior, vai pro exterior. Ou, sei lá, sai da tua bolha, sai da tua zona de conforto, aprende um idioma, vai pro mundo. A vida é muito curta pra gente não fazer aquilo que a gente quer fazer, sabe? Viajar é tão enriquecedor, conhecer outras pessoas, ter outras experiências. Eu sempre ficava pensando assim, não, mas não é porque eu nasci em Caxias que eu tenho que morrer em Caxias, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero viajar, eu quero me enriquecer. Eu sempre digo assim, viajar é um dinheiro que a gente gasta pra se enriquecer. Parece uma contradição. É um investimento, na verdade. Mas é um investimento. A gente está investindo na gente, na nossa cabeça, nas nossas experiências pessoais e profissionais. Fica isso como uma dica. Corram atrás dos sonhos de vocês. Eu tinha vontade de morar fora e aconteceu aos 30 anos, então também não tem assim a hora certa das coisas acontecerem. Façam aquilo que vocês querem. Lembrem sempre dessa frase, assim, se eu posso deixar como uma mensagem. Vivam os sonhos de vocês. Corram atrás daquilo que vocês têm vontade. Ressignifiquem a vida de vocês. Adicionem um ponto de interrogação naquilo que vocês acham que é natural. Às vezes não é. Enfim. Se também querem me deixar à disposição, se quiserem mais dicas, mais... sei lá, deixem comentários, me chamem nas redes sociais, eu tô sempre à disposição, adoro interagir com as pessoas. Eu vou deixar todos os contatos, as redes sociais da Roberta. Então aqui todos os contatos, falem comigo, me chamem. Pra conhecer mais, né? Saber mais dessa cultura portuguesa, que agora a Roberta sabe tudo sobre a cultura portuguesa. Roberta, muito obrigada por ter aberto o teu espaço tão bacana, tão queridinho, bem mimoso, gente. Aconchegante. Aconchegante pra gente, muito obrigada e sucesso pra ti. A gente vai continuar te acompanhando com certeza. Ai, tão querida. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Tchau. Esse foi então o bate-papo com a jornalista Roberta Matana. Um super abraço, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo domingo. Beijo!